Aqui é Felipe Lynch, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, o bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a chamada regulação da imprensa brasileira, incluindo a internet. Pois é. Eu estou aqui com uma entrevista desse sujeito concedida ao vivo para uma rádio lá do estado de Minas Gerais. Como vocês podem ver aqui, a carinha dele não mente, né? Já sabemos que vai sair muita besteira e absurdos da boca desse sujeito. Nós temos aqui dois jornalistas que estavam lá entrevistando o Lula e fizeram a seguinte pergunta, prestem atenção. O senhor disse em uma entrevista em novembro passado que é preciso regulamentar as redes sociais, regular a internet e colocar um parâmetro nas suas palavras. Como que seria essa regulamentação da mídia e por que, na sua visão, isso se faz necessário, Lula? Viram só a risada de deboche? Olha só o que vai vir por aí. Ô Mário, não pergunta para mim como seria, porque eu não sei. Ou seja, o que eu acho é que nós temos que fazer um debate na sociedade brasileira para a gente saber se está correto ou não. Entendi. E o debate seria feito com quem, Lula? Você vai fazer como fizeram lá em Cuba, na Venezuela, na China? Chamar somente pessoas do seu interesse, pessoas selecionadas a dedo pelo teu partido centralizador para decidir, entre aspas, democraticamente, o que será feito em relação à regulação da imprensa e da internet? É isso. Com a internet você não fica ouvindo apenas matéria, você interage com ela, você vira repórter, você faz perguntas. Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Por exemplo, o fake news do Bolsonaro, o que tem de social? Nada. Ô Lula, outra pergunta. Quem irá decidir nessa tal regulamentação da mídia e da internet o que será verdade e o que é mentira? O que é fake news, o que não é fake news? Mais uma vez, é a cúpula do teu partido que vai decidir isso? Fake news do Bolsonaro? Mas Lula, você não é o mesmo que mentiu durante os 13 anos em que teu partido permaneceu no poder, mentindo ao povo brasileiro, dizendo que tinha acabado com a miséria, tinha acabado com a pobreza, que tinha gerado o reino no nosso país, que inclusive a transposição do Rio São Francisco seria concluída em 2012 e foi concluída durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. O senhor não disse que não era a favor da corrupção, mas se tornou um dos políticos mais corruptos deste país. Você falou que o PT jamais entraria no mesmo ciclo de poder que partidos que tinham o antecedido. E no final das contas, o PT institucionalizou a corrupção e planejou um poder para que se perpetuasse eternamente no lugar onde vocês estavam. Você é um dos maiores mentirosos ao afirmar, inclusive, na frente de jornalistas, que era a alma viva mais honesta desse mundo. Repito, isso dito nas palavras da boca de um condenado em primeira, segunda e terceira instância por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula, justo você querer defender a verdade, justamente você querer vir falar que o presidente Bolsonaro propaga mentiras, você tem que se olhar para o espelho. Ninguém pode utilizar a internet para contar mentira. Ninguém pode utilizar a internet para fazer maldade. Ah, é mesmo? Então comece a cobrar do teu colega Zé de Abreu posicionamentos dignos de uma pessoa que tem um mínimo de decência. Porque Zé de Abreu e teus comparsas, Lula, são aqueles que vivem destilando o chamado ódio do bem para cima do presidente Bolsonaro. Quantos e quantos jornalistas já não desejaram o pior ao presidente da República? Quantos e quantos artistas, defensores da tua causa, Lula, já não defenderam o pior não somente para o presidente, como para nós, eleitores de Bolsonaro? Então, você tem que ter uma regulação. Aí você pergunta para mim, eu falo, eu não sei, eu vou juntar os internautas desse país, eu vou juntar as pessoas que entendem disso, e nós então vamos tentar fazer uma regulação civilizada. Quando eu falo de regulação da mídia, a imprensa fala, ele já quer fazer censura. Censura não. Se tem um cidadão que é censurado nesse país, sou eu. Você pode fazer as contas, Mário, para você saber quantos anos eu fiquei sem aparecer nos meios de comunicação desse país. Era tratado como se fosse um ranceniano. Era tratado como se ninguém quisesse chegar perto de mim. Porque inventaram muitas mentiras,
E agora eu estou provando que era mentira, e eu disse que era mentira desde o começo, e graças a Deus, como eu sou um homem de fé, eu vou provar todas as mentiras que foram inventadas e fomentadas por alguns representantes dos meios de comunicação. Sobre qual mentira você está se referindo, Lula? De que você não seria um condenado, que você não seria um bandido? Você é sim um bandido, é um condenado por crimes gravíssimos de corrupção. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro, envolvendo triplex, o sítio lá de Atibaia, né? Tantos outros escândalos beneficiando empreiteiras que se aproveitaram de contratos superfaturados para realizarem obras não somente no Brasil, mas especialmente no exterior, especificamente em países dominados por ditaduras que você sempre apoiou, não somente financeiramente, mas de maneira ideológica, como é o caso de Cuba, Venezuela, Moçambique, né? Essa é a mentira que você disse que contaram, de que você era um bandido e na sua cabeça você não é, e aí você provou que você não é? Como que foi provado? Através de uma decisão no Supremo Tribunal Federal que veio das mãos de ministros de uma Suprema Corte, a qual eu respeito, mas eu tenho as minhas críticas, que num número total de 11 ministros, 8 foram indicados pelo teu partido. Ministros que decidiram pela chamada suspeição de Sérgio Moro, ao final de todo o processo, determinando que a competência era no Distrito Federal, não mais em Curitiba. Que coisa engraçada. O mesmo Supremo Tribunal Federal que teve nas mãos desses ministros, várias e várias vezes, o teu processo, as tuas condenações para julgamento de habeas corpus, que inclusive chegou a ser negado, mas não, em nenhum momento observaram se Moro era suspeito ou não para julgar o teu processo. Se Moro era competente ou não para fazer as suas condenações. Lula, a verdade, o povo brasileiro já conhece. O povo sabe muito bem o que você fez no verão passado. Um ex-presidente que teve a coragem de olhar no olho de cada povo brasileiro, de cada nordestino em especial, dizendo que iria alagar o Nordeste, dizendo que iria transformar o Brasil, combater a corrupção, e colocou o nosso país num verdadeiro poço de lama. É extremamente lamentável que um sujeito como esse não seja devidamente confrontado pela tradicional imprensa brasileira. Porque se é o presidente Bolsonaro que sonha em falar em regulação da mídia e da internet, ele já é imediatamente colocado contra a parede. Claro, com a devida razão. Mas como é Luiz Inácio Lula da Silva, a imprensa passa um pano danado. Parece que tá tudo bem, tudo bom, mas eu sei o porquê disso. Porque são esses mesmos jornalistas, essa mesma imprensa que passa pano para esse bandido, que fica calada diante de tantos absurdos, que muito provavelmente fará parte do recebimento diário, mensal, anual de verbas públicas, para poder analisar se o que eu posto, se o que você posta nas suas redes sociais é verdade ou não. Essa mesma turma que vai participar de um sistema corrupto que está pronto para ser implementado novamente no Brasil para que o socialismo se transforme em realidade. Até porque o PT trabalhou durante todo o período em que esteve no governo para roubar ao máximo, roubar o máximo que poderia para ter dinheiro suficiente para financiamento de suas campanhas político-partidárias, visando a perpetuação do poder. Há quem diga que ligações do PT, de Lula, com empreiteiras como o Aécio, o Debrecht e por aí vai, teriam o objetivo de fazer com que tais empreiteiras, ao receberem contratos aqui no Brasil, em países aliados na época ao Brasil, em troca teriam que financiar as campanhas políticas de governadores, senadores, deputados estaduais, federais e do próprio Lula ou de outro sucessor dele, desde que ligado, aliado a essa corja. Bom, sobre mentiras, nós já sabemos quem conta mais. Sobre verdades, nós já sabemos quem as propaga. No caso, Jair Messias Bolsonaro, com muito trabalho e empenho. Já Lula, mais uma vez, tentando ludibriar a população e falando, imagina, não quero censurar, não quero controlar ninguém, mas é o mesmo
que diante das prisões de jornalistas em Cuba, estou falando aqui só de um pequeno exemplo, ficou extremamente calado, não deu um pio. É aquele mesmo que se diz tão favorável à democracia e que é contra a censura, mas que se calou diante da prisão de opositores do governo de Nicolás Maduro. Pois é, ele se calou diante da prisão de opositores, que estavam apenas nas ruas protestando contra o governo vigente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do estado de São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.